A palavra desigualdade, ela tem no campo das ciências sociais uma aplicação em diversos sentidos. Ela tanto pode ser utilizada para explicar as diferenças de aptidões, as diferenças que marcam as relações de gênero, ou mesmo as diferenças no campo das relações étnico-raciais. Gostaria de tratar, entretanto, no episódio de hoje, da desigualdade que se processa no acesso aos bens da vida, a chamada desigualdade econômica ou social. Em realidades como a nossa, essa desigualdade é extremamente profunda. Nós somos um dos 10 países mais ricos do mundo. Ao lado de tanta riqueza, convivemos cotidianamente com um número gigantesco de pobreza e de miséria. Estima-se que aproximadamente 100 milhões de pessoas no Brasil vivem com menos de meio salário mínimo mês. Isso não é de agora, é um processo histórico, é uma realidade que é estrutural. É importante que nós nos lembremos que nós vivemos mais tempo sob a escravidão do que sem ela. Um regime que negou tudo ao nosso povo, que negou à maior parte do nosso povo a condição de humanidade, qualquer acesso a direito. E é claro que ela informa a nossa sociedade pela via da violência, pela via da negação de direitos, pelas dificuldades de acesso a políticas públicas à maior parte do nosso povo. De certo modo, é ela que ajuda a explicar a forma como nós olhamos o trabalho manual e o baixo valor que ele apresenta no nosso país. Essa desigualdade assim configurada, ela traz consequências em diversos setores. A ausência do saneamento básico, o analfabetismo, os altos índices de violência, o fato de nós termos uma das 5 maiores populações carcerárias do mundo, tudo isso configura ingredientes de uma vida marcada pela insegurança, pela violência, uma vida mais infeliz. O que fez a epidemia do coronavírus? Ela não traz à tona, bem vistas as coisas, a desigualdade em si, que sempre existiu, sempre esteve colocada na realidade brasileira. Só não havia quem para ela fechava os olhos. Mas a epidemia evidencia um aspecto que é muito importante e normalmente negligenciado, que é o fato de que a desigualdade alcança todos os setores da vida social, inclusive aqueles que, em tese, mais com ela se beneficiam. Veja que boa parte das estratégias de combate à epidemia estão centradas em 2 aspectos fundamentais: o isolamento social e a perspectiva da higiene preventiva. Mas como é que nós vamos falar em isolamento social numa realidade em que o transporte coletivo pressupõe aglomeração? O transporte coletivo é escasso, precário e pressupõe aglomeração. Como é que nós vamos falar em confinamento social se a maior parte do nosso povo não tem casas salubres, seguras, arejadas, confortáveis, para permitir que a pessoa ali esteja confinada por 3 meses aproximadamente? Como se vai falar, por exemplo, em higiene preventiva numa comunidade em que o esgoto corre a céu aberto? Chega a soar como uma ironia, um verdadeiro deboche diante dessas pessoas. Por muito tempo, esses problemas estiveram, no olhar de muitos, confinados, concentrados naqueles que mais efetivamente sofrem com eles. Com a epidemia, fica claro que essa não é uma questão que alcança apenas essas camadas da sociedade, a todos, e diretamente, porque a contaminação do outro é também a minha contaminação. A contaminação das camadas mais abastadas também permite o contato da doença com as camadas menos abastadas e reciprocamente, porque a gente vive junto, como bem dizia Hannah Arendt. Então, os desafios de superação da desigualdade são desafios urgentes, coletivos de toda a sociedade, porque sociedades mais desiguais são sociedades mais infelizes, coletivamente mais infelizes. Jean, como é que surge a desigualdade? Essa foi uma preocupação que Kardec teve. Ele faz essa pergunta lá em O Livro dos Espíritos, na de número 806. A desigualdade, ela é obra de Deus, da lei divina, ou ela resulta da ação humana?
E os espíritos, numa resposta simples e muito direta, afirmam: a desigualdade é obra humana. Nós é que a construímos social e coletivamente, no campo das nossas relações sociais. E ele avança e indaga: a desigualdade um dia desaparecerá? E os espíritos categoricamente afirmam: sim, ela vai desaparecer porque é eterno mesmo, é somente Deus e suas leis. Então ela vai desaparecer. À medida que nós trabalharmos em nós, dizem os espíritos, o orgulho e o egoísmo, as duas grandes chagas, os dois grandes monstros que impedem o nosso desenvolvimento espiritual. Por quê, Jean? Porque quando a gente realiza a reforma íntima, quando a gente faz essa viagem interior, a gente reconhece que o nosso objetivo fundamental na Terra não é a acumulação dos bens que permitem a sobrevivência do corpo físico, que aliás a gente precisa de bem pouco, mas fundamentalmente o acúmulo das riquezas do espírito, das virtudes, o desenvolvimento da solidariedade, da caridade, do amor para o com o próximo. Esse é nosso objetivo central na Terra. Quando a gente transforma, quando a gente reconhece e concentra nossos esforços nesse objetivo central, antes da perspectiva do acúmulo e da concentração, a gente vai construir instituições, normas, ferramentas, ações sociais mais preocupadas em tornar a vida na Terra para todos uma vida mais feliz. É claro que nós não podemos apostar todo o nosso esforço na mudança das estruturas da sociedade apenas na espera da reforma íntima, porque esse é um processo de médio e longo prazo e que não pode ser imposto de fora para dentro. É uma construção que cada um de nós deve realizar no seu tempo, segundo a sua evolução espiritual. É claro que no campo da esfera pública a gente precisa trabalhar para a mudança das legislações e para a superação das causas que são expressões diretas da desigualdade em nossa realidade. A superação do analfabetismo, a fazer chegar o saneamento básico onde precisa, a educação de qualidade para todos, o combate ao racismo, a desigualdade de gênero, enfim. A atuação na esfera pública deve estar centrada na mudança dessas realidades, não pela violência, não pela imposição, mas dentro da perspectiva cristã de atuação que todos devemos manifestar. É importante que nós não nos esqueçamos de que Jesus, quando foi perguntado o que era preciso fazer para o reino dos céus, ele respondeu: vai, vende todos os teus bens, dê aos pobres, vem e me siga. É claro que este ensinamento não precisa ser tomado ao pé da letra, mas é muito claro que Jesus ali colocava que o nosso objetivo na Terra é o objetivo de promoção da caridade, da solidariedade, da empatia, da convivência saudável, da corresponsabilidade para com as dores do outro. Tanto que os cristãos primeiros, lá os cristãos primitivos, sua primeira preocupação foi construir igrejas, as casas do caminho, que eram casas de saúde e de assistência social.